Bom dia, planeta Terra! Hoje um assunto bem diferente. Uma aluna me perguntou assim: Leandro, podemos estudar um curso Milagres utilizando a ferramenta da inteligência artificial? ChatGPT ou Gemini lá do Google? Minha pronúncia eu falo Gemini, que é como se escreve, tá bom? Gemini. E eu disse, sei lá, né? Vamos testar. Aí eu fui testar, gente, e achei, nossa, uma ferramenta muito interessante. Gente, muito interessante mesmo. Tem ressalvas a serem feitas? Tem. Né? Tem alguns conselhos a serem dados? Tem. Mas eu obtive aqui respostas muito interessantes. Vamos direto numa resposta aqui? Depois eu vou te contar como é que funciona. O que você tem que fazer antes? Não sai pesquisando direto lá, não. Tem umas coisinhas que você tem que fazer antes. Mas, por exemplo, eu perguntei assim, ó, já fui numa pergunta polêmica, né? Segundo o curso Milagres, utilizar remédio para curar doença é uma utilização de magia? Atrasa teu despertar? E não é recomendado? É isso? O remédio não é recomendado? Atrasa teu despertar? Vamos ver o que a inteligência artificial respondeu? Ele respondeu assim, ó. Sua pergunta sobre remédio e tal é muito importante, bastante comum. É um tópico que exige uma compreensão sutil dos ensinamentos do curso para evitar interpretações equivocadas. Gente, começou muito bem, né? Como seu professor e psicoterapeuta de um curso de milagres, aqui ele já começa assim, olha, como seu professor e psicoterapeuta do curso de milagres, minha orientação é que a perspectiva do curso sobre isso é bem específica e não é uma condenação direta ao uso do remédio. Por que ele falou assim para mim, ó? Olha, Leandro, como seu professor e psicoterapeuta de USEI, minha orientação é... Por quê? Eu vou te falar depois. Porque eu calibrei para ele se comportar como professor e como psicoterapeuta de um curso de milagres, baseado na psicoterapia que tem lá no livro Um Curso de Milagres, entendeu? Eu calibrei ele, tá? Depois eu vou explicar como calibrar ele para você ter uma resposta mais adequada. E ele veio me dizer assim, olha que interessante. A definição de magia no Sen, ele fala, para o Sen, magia é qualquer tentativa do ego de resolver problemas no mundo da forma, sem abordar a causa na mente. Então o que é magia? É a confusão de níveis. Quando você tenta arrumar só na forma, o que na verdade a causa é a mente. É assim que o curso ensina. A causa de tudo é a mente. Se você quer resolver um problema, você tem que ir na mente, não na forma. Ou pelo menos, não só na forma. Faz sentido para você? Continua. O ego inventou o mundo como um lugar de separação. E com isso, inventou os problemas que parecem existir no mundo. Doença, escassez, ataque. E ele diz aqui, a magia é a crença de que a solução para esses problemas, doença, escassez, a crença de que a solução desses problemas reside em manipular a forma externa. Isso inclui não apenas rituais ou poções, mas também, se mal compreendida, a confiança exclusiva em dietas, exercícios, tratamentos médicos ou qualquer coisa que você acredite ter o poder de curar por si mesma sem que a mente seja curada. Olha que interessante que ele foi. Ele nos dizendo, bom, toda vez que você vai só na forma para curar as coisas, né, tratamentos médicos, exercício físico, dieta, e você não quer mudar a sua mente, você não está indo na causa. E aí nós temos um problema. Perfeito até aqui, inteligência artificial. E ele fala, ó, rituais, poções, não importa que tipo de tratamento você busca externamente, por mais saudável que seja, acupuntura, se você não for para a causa, nós temos um problema. Eu gosto de trazer muito uma analogia que o Dr. Ken Wapnick fala, que é assim, é como se você fosse ao cinema, assistir um cinema, aí na tela lá começa a aparecer vários problemas lá, no filme, na história do filme, você pega a sua caixinha de ferramenta, vai até a tela, abre sua caixinha de ferramenta e tenta consertar a tela. Isso é confusão de níveis. Isso é você tentar consertar no meio externo uma coisa cuja causa está onde? No projetor ou no roteirista do filme.
Você não tem que ir na tela consertar as coisas, você tem que ir lá no projetor, na mente, na causa, tá bom? E ele continua aqui. A magia é problemática porque dá realidade à ilusão, né? Ou você você vai levar sua caixa de ferramentas, você está dando realidade à ilusão. O próprio remédio, os próprios tratamentos, né, são dar realidade a ilusões. Calma que ele vai fazer várias ressalvas aqui. Se você acredita que a doença é real no corpo e que a pílula é a única coisa que pode curá-la, se você acha que só isso é real, o corpo é real, a pílula é a única coisa que pode curá-la, você está reforçando a crença na realidade do corpo e da doença como algo externo à mente. Então você está dizendo, olha, o corpo é real, o remédio é real, a doença é real, né? E quando o curso nos ensina que tudo isso é uma ilusão, a única realidade é a nossa mente que habita o coração de Deus, tá bom? Aí ele vai fazer aqui, ó, a doença e o corpo no curso em milagres. O curso ensina que a doença é sempre uma manifestação da mente não curada. Verdade. A doença é uma projeção da culpa, do medo e da crença na separação. O corpo é um efeito, não uma causa. Então, a doença é a manifestação da mente não curada. A verdadeira cura é a correção da mente. Olha só, essência de um curso de milagres. A verdadeira cura, né? Seja a cura das nossas mágoas, do nosso egocentrismo, ou das doenças, ou até acidentes, ou escassez, é a nossa mente. A verdadeira cura é a correção da mente. O desfazimento da culpa através do perdão. O que é o perdão? É retirar a nossa condenação, né? Acender a luz interna e saber quem nós somos de verdade. Sair do ego para o Espírito Santo. Esse é o perdão, esse é a cura, esse é o milagre, né? Gente, até agora, perfeito aqui, inteligência artificial nos ajudando. E olha só, o uso do remédio, a intenção e a percepção são cruciais. Ao usar o remédio, a intenção e a percepção são cruciais. Agora olha só o que ele diz. Ou sei, curso de milagres, não condena explicitamente o uso do remédio, não condena. O curso não é um sistema de dogmas e proibições. Não é um curso de comportamento, dogmas, proibições. Em vez disso, ele enfatiza a intenção e a percepção por trás do uso. Aí ele bota assim, ó. Sim, o remédio pode atrasar o uso de remédios? Era a pergunta. Pode atrasar o teu despertar? Ele bota assim. Pode atrasar o teu despertar se você usar o remédio com a crença de que ele é a única fonte de cura e que a cura é um evento físico independente da tua mente. Então sim, isso pode atrasar o teu despertar. Isso ocorre porque você estaria investindo sua fé na ilusão, o corpo e o remédio como causa da cura. Isso é ilusão. Em vez de direcionar sua fé para a mente e o perdão, que são as verdadeiras causas da cura. Então é nesse sentido que o remédio sim pode atrasar o nosso despertar. Se a gente vai com essa intenção, com essa visão, com essa percepção, com essa interpretação. Aí ele diz aqui, pode ser que o Espírito Santo o guie a usar o remédio. Olha que interessante, pode ser que o Espírito Santo o guie para usar um remédio para aliviar a dor, o suficiente para que a mente esteja mais receptiva ao perdão. O corpo, neste caso, torna-se o meio neutro, o instrumento e não o foco da sua fé. Então olha que interessante, o corpo não é mais o foco da sua fé. Pode ser que o Espírito Santo te recomende até tomar o remédio, né, para aliviar a dor e sua mente fica mais receptiva para a mudança do ego para o Espírito Santo, da mágoa para o perdão. O curso não quer que você sofra desnecessariamente no corpo. O curso não quer que você sofra desnecessariamente. Se o alívio físico pode ser obtido enquanto você trabalha a cura mental, então poderia sim, né, usar aí o remédio enquanto você trabalha a cura mental, que é a cura mais importante. E aí ele termina assim falando, conclusão, não há uma regra fixa de não usar remédio. Não sei, não há uma regra fixa. A questão central é, onde você está colocando sua fé para a cura? Se sua fé está 100% no remédio, como a solução final para a doença do corpo, e você ignora o papel da mente, olha só, você ignora o papel da mente na cura.
Então isso é uma forma de magia que reforça a ilusão e sim, pode atrasar o teu despertar. Contudo, porém, entretanto, se você usa o remédio como um recurso dentro do sonho, sem lhe dar poder real sobre a sua paz e a sua cura, que reside na mente, e continua a praticar o perdão e o reconhecimento da sua verdadeira identidade de Cristo, então o uso do remédio não é o problema. O curso busca a cura da mente acima de tudo, pois sabe que quando a mente é curada, o corpo segue. A doença se vai como um subproduto. A saúde é um subproduto da cura da sua mente. Não se trata de condenar os bens do mundo, mas de mudar a percepção sobre a sua verdadeira fonte de cura. Gente, excelente, né, gente? Excelente aqui. Tudo aqui 100% de acordo com o curso de milagres, tá? Falando as nuances, né? Detalhes, assim. Então, assim, uma ferramenta espetacular para o teu estudo, né? Porque, veja bem, a inteligência artificial, diferente do ser humano, quando ele faz o download completo do livro Curso de Milagres, né? Então, ele tem o conhecimento interpretativo, como com o português correto, e sabendo todo o livro, né? Não parte do livro. A gente que começa a estudar sabe só um pedacinho e tal, aquele sabe todo. Então ele vai nos conduzir para onde o curso de milagres quer nos levar mesmo. Ele não vai pegar partes isoladas do texto e vai dizer que isso é assim, tá? Então por isso ele é uma excelente ferramenta de interpretação de texto. Agora vamos às ressalvas. Primeira ressalva. Bom, uma inteligência artificial nunca vai substituir um professor. Por quê? Porque o professor, ele tem o próprio jeito de falar, as pessoas têm afinidade com aquele jeito de falar, né? O professor, ele conta suas experiências pessoais, seus próprios dramas, suas próprias dificuldades, né? Coisas que a inteligência artificial não vai trazer. Embora você possa fazer isso, vai perguntar assim, me dê um exemplo prático disso aí. Ele vai fazer algo, ele vai trazer exemplos bem interessantes. E outra, questão da psicoterapia. Eu tenho usado, inclusive, aqui a ferramenta para me dar algumas instruções como se fosse o meu terapeuta. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu calibrei o Gemini aqui. Eu calibrei a inteligência artificial. Primeiro passo, que todas as pessoas que entendem de inteligência artificial, inclusive que programam a inteligência, eles falam que você tem que calibrar ele primeiro. Primeiro passo, então, você faz uma pergunta assim, ó, você poderia trazer os princípios de um curso de milagres para mim? Aí, a inteligência artificial sai daquele mundo gigante e vai para o curso de milagres, para este lugar de um curso de milagres. Aí ele já se posiciona melhor. Aí depois você pode fazer a segunda colocação que eu fiz. Bom, tendo em vista que você tem conhecimento, né, de um curso de milagres, poderia se comportar agora como um professor e também psicoterapeuta de um curso de milagres, levando em consideração o que está escrito no livro sobre psicoterapia? Nossa, eu fiz isso e a partir daí ele falou, olá, tudo bem, estou aqui, vou me comportar agora como o professor e o psicoterapeuta. Aí agora ele está calibrado. Tá bom? E aí sim, eu comecei a fazer perguntas para ele, tá? Algumas ressalvas. Leandro, você que já conhece um pouco mais aí do curso de milagres, ele te respondeu 100% certo? Eu diria que ele respondeu 95% certo. Ele cometeu erros quando eu pedi para ele citar coisas literais, trazer. Ele tentou me convencer de um assunto e que eu tinha uma ideia, ele tentou me dizer que era outro jeito, o entendimento. E eu falei para ele assim, não, tá bom, então me traz citações que embasam esse teu jeito de pensar, citações diretas de um curso de milagres. E aí eu vi que o programa, o script, tem dificuldade de trazer citações diretas, pelo menos esse modelo não pago, tá bom? Trouxe inclusive citações equivocadas, trouxe citações que nem eram de um curso de milagres, tá? Ele trouxe uma citação lá que comprovava de fato o ponto de vista dele, mas a citação não estava no livro. Eu pesquisei, eu falei, isso não está no livro, me dá em inglês, me dá, sabe? Ele não
era mentira. Ele até travou. Eu abri uma outra conversa, comecei a conversar com ele, porque ele sabe, quando você está no mesmo computador, você abre uma outra conversa, ele sabe que você já conversou com ele. E aí ele assumiu para mim e falou assim: olha, Leandro, é verdade. Eu cometi um equívoco, eu trouxe uma citação para você que não era de Um Curso de Milagres, era de um outro livro baseado em Um Curso de Milagres. E eu, nossa, você tentou mentir para mim? Ele, não, eu sou uma máquina, eu não tento mentir, não tenho ego. Mas ele tentou me enganar. Mas eu percebi que essa ressalva, quando a questão é citação direta, ele se enrola todo, se banana, dá a referência errada. Mas se você não for para esse lugar de citação direta, ele te responde com muita fidelidade. Inclusive, aconteceu duas coisas bem interessantes. Ele conseguiu mudar a minha opinião de um ponto de vista de Um Curso de Milagres, de um entendimento um pouco equivocado que eu estava tendo. E ele, não, porque é o seguinte, você não precisa fazer só uma pergunta, você faz várias. Eu não entendi isso aqui, explica um pouco melhor isso aqui, me dá um exemplo disso aqui. E ele foi. E eu disse, meu amigo, você tem razão. Eu estava equivocado. E uma vez também, eu mostrei para ele que ele estava equivocado. Eu mostrava meu ponto de vista e dizia, não, isso aí está meio em desacordo com o Curso de Milagres. Por isso, por isso. Aí eu fazia citações diretas. Mas olha só, veja essa citação, veja essa outra, veja. Até que ele falou, meu amigo, você tem razão. Esse ponto de vista é viável, se encaixa com o Curso de Milagres em si. Interessante, né? Mas no geral mesmo, 95, 97% das vezes, ele me respondeu com bastante propriedade. Então é isso, gente. Estudamos aqui um pouco a ideia da ferramenta, se vocês quiserem usar, tá? E também um pouco sobre remédios, sobre o que o curso pensa sobre isso. Espero ter ajudado. Vamos juntos.